Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormando Trindade passando por aqui, o seu professor de Geografia falando diretamente de Tapes, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou estar trazendo uma aula super interessante sobre a demografia ou os aspectos demográficos da Europa, né? Vamos entender um pouco sobre a população da Europa. Então, pessoal, deixar aquele pedido de praxe para vocês antes de entrarmos no conteúdo dessa aula propriamente dito, né? Que é deixa seu like aí no vídeo, comenta aqui embaixo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, me dá uma força aí. Eu estou trazendo conteúdo de geografia toda semana para ajudar os nossos alunos a irem bem quando tiverem as suas avaliações, né, pessoal? E fica por aqui que no final do vídeo eu tenho um presentinho para vocês que vão fazer o vestibular do IFSU no final do ano. Tá, pessoal? Então vamos estudar agora sobre a demografia da Europa. Vem comigo. Então, pessoal, primeiro vamos entrar um pouquinho no conceito da palavra demografia, né? Grafia significaria descrever, e sempre que vocês verem uma palavra começando com o prefixo demo, nós estaremos falando de pessoa, de população, né? De povo, né? Então, de uma maneira bem fácil de entender, hoje nós vamos estudar a população do continente europeu, né? Então, de acordo com a ONU, em 2021, tinha cerca de 750 milhões de habitantes na Europa e a sua densidade demográfica era de 72 habitantes por quilômetros quadrados. Nós temos alguns países com uma população bem significativa, né? Os países mais populosos que nós temos ali na Europa seriam a Rússia, a Turquia e a Alemanha, né? Não tem como saber exatamente quantas dessas pessoas estão no continente europeu, né? Porque a Rússia e a Turquia ficam um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia, né? Os dois países têm esse detalhe. Então, mas contabilizando a população total de cada país, nós temos Rússia, Turquia e Alemanha como os países mais populosos. Como nós temos esse monte de culturas diferentes, acabamos tendo uma diversidade étnica muito grande. E com isso, nós temos vários tipos de povos diferentes que acabaram se formando por ali. E aí a gente pode citar os germânicos, os latinos, os eslavos, os escandinavos, os saxões, entre tantos outros povos que surgiram na Europa. Mas apesar de nós termos toda essa população, a maior concentração, né, dessa população não está em todo o continente. Ela não é um continente que tem a sua população distribuída de forma uniforme, né? Nós temos algumas áreas com a maior concentração populacional, né, que são daquelas áreas mais planas, como por exemplo as planícies centrais, as margens dos rios, ou seja, aquelas regiões que têm um clima que não é tão rigoroso quanto o frio do norte, né? E nasquelas regiões que tem esses frios que eu acabei de citar, né? Que é as regiões de climas mais frios, ou nas regiões de clima de relevo montanhoso, nós temos umas espécies de uns vazios demográficos. Ou seja, nas regiões mais planas, nas planícies, nas beiras dos rios, nós temos a maior concentração de pessoas, enquanto o clima acaba esfriando e o relevo ficando montanhoso, nós temos uma diminuição na concentração populacional. Mas a dinâmica dessa população, né, o entra e sai, o aumento ou a diminuição dessa população, tem alguns critérios que nós temos que levar em consideração. Primeiro, nós temos as migrações, e a gente pode ressaltar como um dos grandes marcos das migrações da Europa foram as grandes navegações que aconteceram ali por volta do século XV, que foi quando as pessoas da Europa se distribuíram pelo resto do mundo naquele momento em que se buscava colonização, né? E aí tivemos muitos europeus habitando a América e muitos europeus habitando a África, por exemplo, né? A partir do século XX, né, pós Segunda Guerra Mundial, ou após o término da Segunda Guerra Mundial, onde os países que são dados como os desenvolvidos acabaram tendo destaque, eles acabaram tendo também uma grande atração populacional. O que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer que as pessoas que estavam naqueles países que agora eram considerados mais pobres acabavam migrando para esses países mais ricos em busca de novas possibilidades de vida, né? E depois nós temos um detalhezinho que a gente pode ressaltar, que é a partir do crescimento populacional, né? Basicamente, as pessoas começaram a não ter filhos ou a ter menos filhos, né? O que fez com que baixasse a taxa de natalidade da Europa, né? Um dos principais fatores para isso ter acontecido foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, o que fez com que as famílias começassem a ter menos filhos. Então, chegando nesse detalhezinho, nós temos uma população com uma taxa de natalidade baixa, só que eles se cuidavam bastante, então eles tinham uma expectativa de vida alta. Esses dois fatores juntos, quando a gente chega numa equação, nós chegamos num resultado em que nós tenhamos, então, uma população envelhecida, né? Porque as pessoas viviam até uma idade mais avançada e como tinham menos filhos, nós não tínhamos pessoas para repor, né, as partes mais baixas das pirâmides etárias da Europa, né? Então isso fez com que causasse uma crise no sistema previdenciário. Para vocês entenderem o que é o sistema previdenciário, entre tantas outras funções, é ele que gere a aposentadoria da população. É graças a eles que os aposentados recebem a sua aposentadoria. Que nós, trabalhadores, perdemos um pedacinho do nosso salário para sustentar, então, algum idoso que já se aposentou. E quando a gente se aposentar, vai acontecer a mesma coisa com a gente. Então é isso que o sistema previdenciário faz. Só que, com o envelhecimento da população, as pessoas iam ficando idosas, iam se aposentando, elas iam saindo do mercado de trabalho, e aí nós acabávamos tendo uma redução na oferta de mão de obra. Né? Na oferta de mão de obra, a gente não tinha pessoas para trabalhar na mesma quantidade que o mercado de trabalho exigia. Isso fez com que os países acabassem criando políticas, né, de atração populacional, ou seja, incentivando os países a imigrarem para dentro desses países que estavam precisando de gente para trabalhar. Só que, com a imigração aumentando, aumentou também um fator que é a xenofobia. Quando a gente fala em fobia aqui, a gente não está falando de medo, né? Provavelmente dito, o conceito mais próximo desse caso que nós estamos citando seria aversão. Seria basicamente não gostar daquela pessoa por algum motivo. Essa xenofobia, quando ela acontecia, ela podia ser cultural, por exemplo. Eu não gosto de gente que veio da América ou gente que veio da África, por exemplo. Isso acontece lá. Ou de religiões. Eu não gosto de judeus, eu não gosto de islâmicos, né? Eu não gosto de muçulmanos. Isso também acontece na Europa. Ou também a xenofobia pode aparecer como um critério econômico. Ou quando uma pessoa deixa de estar em um país pobre e passa a migrar para um país com melhores condições, ela também sofre preconceito por ser original, né, de um país mais pobre. Isso acaba influenciando também os países a acabarem investindo também na intensificação do tráfico de mão de obra. Ou seja, as pessoas vindo de forma ilegal para trabalhar nessas vagas que eles não conseguiram suprir com as pessoas que viviam no país. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha, uma aulinha bem sucinta, teve bastante conteúdo interessante nessa aula sobre a demografia da Europa, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você estuda no 9º ano do ensino fundamental, tá? Isso aqui principalmente para os alunos aqui de TAPES, mas se você estiver me assistindo em outra cidade e você se encaixar nesse perfil, serve para você também. Se você vai tentar fazer o vestibular para ingressar no ensino médio do IFSU, tá? Essa semana eu comecei a liberar alguns vídeos, tanto aqui no Shorts, aqui embaixo, né? Se vocês acessarem o meu canal, vocês já vão ver que já tem alguns ali, quanto no meu perfil do TikTok, tá?
vídeos sobre os conteúdos que cairão na prova, né? Vou tentar fazer vídeos sobre todos os conteúdos que estão listados no edital desse vestibular e vou estar publicando aqui nos shorts e no meu perfil no TikTok. Então eu convido vocês a assistirem esses vídeos. E lembrando vocês também que eu também tenho uma apostila que eu fiz com todo esse conteúdo e eu estarei enviando essa apostila para vocês gratuitamente, se você quiser. Basta me chamar no meu Instagram, fala lá, professor, eu quero ter acesso à apostila. E eu vou estar mandando essa apostila para vocês, com todo o conteúdo que está programado, né? Todo o conteúdo que poderá cair no seu vestibular ali no final do ano. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês na nossa próxima semana com mais geografia aqui no canal. Lembrando a vocês, então, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo e eu te vejo na nossa próxima aula. Aquele abraço e eu fui.